Tá, uns 5 segundinhos aqui. E já dá para falar boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos, né? Para não ser redundante. Boa noite, galera. Né? Vamos por aí. É muito legal ter você aqui de novo. Eu sempre falo para as pessoas que é gostoso, né? Esses encontros que a gente faz semanalmente, porque é espontâneo, é uma oportunidade, acredito que seja ímpar, da gente discutir e aprender e comentar sobre essa obra tão fantástica que é o Vinha de Luz. Né? Eu sempre me surpreendo com os capítulos, porque eu acho assim, nossa, uma obra tão antiga, tal. E quando eu vou ver, é tão atual o que ele está ensinando, né? Acho que principalmente o capítulo de hoje. Eu escutei o conteúdo desse capítulo de hoje em vários encontros que eu tive no lar. Não vou dar spoiler agora, né? Que a gente vai colocar o vídeo daqui a pouquinho, mas você está com esse espaço aberto aí para a gente fazer uma prece. Vamos fazer então. Então vamos serenar os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos ao Pai Criador. E que com essa sintonia possamos agradecer ao Mestre Jesus por trazer o Evangelho de amor de uma forma que pudesse ser estudado a qualquer época do ano, qualquer época da vida, e sempre tendo algo a assimilar. Pedir também aos benfeitores espirituais do Lar Espírita Vinha de Luz que permitam que o ambiente de quem nos ouve, de quem aqui fala, possa ser o mais propício possível para os ensinamentos do nosso Evangelho. Agradecer aos nossos anjos guardiões, afinal, apesar das dificuldades do nosso dia a dia, seguem nos inspirando a continuarmos a buscar a prática do Evangelho do Cristo, em busca da nossa reforma íntima. E que, ao final do estudo de hoje, os ensinamentos de Emmanuel não se restringam aos nossos ouvidos ou às nossas cabeças, e que se instalem em nossos corações e nas nossas atitudes práticas, que assim seja. Cris? Eu errei aqui, ia colocar você em destaque na tela, no fim eu fiquei. Mas deu para ouvir a prece que você fez. Acho que eu gostaria de estender um pouquinho até essa prece, desejando e pedindo que aos nossos amigos espirituais deem força para um amigo nosso, né, que está passando por uma fase difícil e que, com certeza, ele vai superar. Sem dúvida. Até estava conversando com a irmã dele, ela falou assim, eu estava lá alimentando ele estava lá reclamando. Eu falei, então ele está ficando bom. Né? Se ele está reclamando, já tá dando certo, porque daí a gente já começa a encarar a rotina de novo. Dani, esse capítulo que a gente vai comentar hoje, ele tem um significado importante para mim, porque essa acho que o ensinamento dele de hoje foi uma das viradas de chave que teve na minha vida, assim, sabe? E engraçado que eu tenho aprendido que o universo vai conspirando, né? Quando surge um tema importante para a gente estudar, enquanto eu estou estudando, alguém vem e fala alguma coisa, outra pessoa vem e fala outra, aí a gente ouve uma palestra lá no lar, fala do assunto, está preparando o estudo do grupo de apoio amanhã, é a mesma, está tudo interligado. Né? É muito interessante quando a gente se liga numa lição que precisa aprender. Então, deixa eu colocar. Quando isso acontece é porque a gente está precisando focar nos ensinamentos dessa lição, né? Ixi! É verdade? Reforçar uma coisa que talvez a gente tenha deixado de lado, né, em algum momento. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, que sempre uma forma simplificada do texto do Emmanuel, que é muito completo, muito complexo às vezes, né? Tem uma linguagem mais
mais rebuscada. Então, esse vídeo que a gente vai transmitir agora, ele só serve para mostrar de uma forma simplificada, né, um resuminho do capítulo. Deixa eu colocar aqui. É comum que quem administra divida as tarefas e responda por aquilo que lhe foi confiado. Quando alguém está encarregado de liderar, precisa lidar com muitas pessoas. Deve orientar os outros, ensinar os subordinados e delegar responsabilidades que os ajudem a crescer profissionalmente. Mas, mesmo assim, o líder não está livre das obrigações importantes que tem. Se alguém pôde mobilizar muitas pessoas para testemunhar aqui no planeta Terra, esse alguém foi Jesus. Ele tinha muitos ajudantes esclarecidos, e ainda poderia enviar filósofos e sábios, para mudar a maneira como as pessoas pensam, médicos para curar doentes, e guias para ensinar o caminho do bem. Desde o começo da história humana, Deus mobiliza muitos de seus ajudantes para nos auxiliar, porque Ele tem o poder sobre a terra. Mas é importante reconhecer que, quando era crucial espalhar a mensagem do reino de Deus entre as pessoas, Jesus veio pessoalmente até nós, mesmo que pudesse enviar outras pessoas para fazer isso por ele. Ele assumiu a responsabilidade por seus ensinamentos, e enfrentou a incompreensão e o sofrimento sozinho. Devemos nos inspirar em Jesus, e fazer nossos próprios deveres na vida. Perante Deus, todos nós temos tarefas, que só nós podemos fazer. Pois é. Eu nem vou comentar nada, porque eu acho que esse capítulo serve para você fazer a introdução, muito melhor. Eu vou só nas perguntas, tá bom? Tá certo. Esse capítulo é bem especial, como você falou, e toda a estrutura dele, né? Porque é impressionante como Emmanuel pega um trecho qualquer do Evangelho e faz uma pérola como essa, né? Se a gente pega a estrutura do livro, é sempre um versículo e depois o texto belíssimo, e nesse capítulo esse texto que você resumiu muito bem aí, né? E o versículo escolhido é difícil interligar ele com o que Emmanuel vai falar, e aí sim, se a gente for ver, ele não está comentando um versículo, talvez seja o único capítulo que ele não comenta um versículo. Ele comenta todo um capítulo, que é o Cântico de Zacarias. E é algo impressionante, porque o contexto dele, é o cântico que só está no Evangelho de Lucas, e como é que ele surgiu? Se a gente pega o livro lá, Paulo Estevão, também escrito por Emmanuel, Emmanuel fala que Paulo, ele depois de sair do deserto, ficar 3 anos no deserto, ele passa em Cafarnaum antes de encontrar Simão Pedro em Jerusalém, e lá em Cafarnaum ele pega anotações com Levi, ele frequenta Cafarnaum, pega impressões com Levi, vai aonde Jesus conheceu Levi, vai aonde Jesus pregava, no Mar da Galileia, nas aldeias, a aldeia que ele conheceu, Madalena, na casa de Simão Pedro. Depois ele conversa com pessoas fortes da região que se curaram por Jesus, e ele faz anotações inéditas. E ele pretende fazer uma biografia, que ele não consegue por conta da pregação dele. Quando ele estava preso, ele pede a Lucas para fazer essa biografia, e Lucas vai a Maria pegar os dados que ninguém tinha. E esse cântico de Zacarias só tem no Evangelho de Lucas, porque foi Maria que falou para Lucas. E qual é o contexto para a gente entender por que Emmanuel salta essa pérola linda, bem rápido? É o seguinte... Jesus ainda não encarnou quando ocorre o cântico. Maria vai visitar sua prima Isabel, esposa de Zacarias, e ela, com Maria lá, ela tem João Batista, que é o precursor de Jesus. Segundo já o Velho Testamento, o Messias teria um precursor, e o Novo Testamento deixa claro que o precursor é João Batista.
E Zacarias faz esse cântico para o seu filho, para João Batista. E aí, fazendo um cântico para o precursor de Jesus, Emmanuel salta esse lindo texto dizendo o quê? Que todos os administradores servem, usa de servidores, como Jesus sempre usou. E ele fala, e quem mais pôde fazer isso no mundo foi Jesus. Porque aí ele salta uma frase linda, porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Ou seja, coloca Jesus como o grande administrador do planeta, daquele que cuida da vontade do projeto divino. E ele fala que, apesar de Jesus ter diversos auxiliares de luz, que o auxiliaram na filosofia, na medicina, na ciência, na religião, e pôde escolher o seu precursor, e teve uma coisa que Jesus não delegou a ninguém. Ele mesmo veio aqui fazer, que foi o quê? Criar o evangelho do amor aqui na Terra. E aí Emmanuel chega e termina dizendo o seguinte, vou só ler um texto bem pequeno. Não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a confissão e a cruz. Inspiremos no Cristo, atendemos pessoalmente o dever que a vida confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviços intransferíveis. Aí o que seriam nossos serviços intransferíveis? É verdade que os serviços, para trazer para a nossa vida prática, os serviços intransferíveis, quando o serviço aparece, nós percebemos. Mas tem uma coisa que nós que estudamos a doutrina espírita já sabemos que é intransferível. A nossa busca pela reforma íntima, a busca pela nossa transformação moral. Isso, nós não podemos ter substitutos. Nós devemos inspirar no Cristo e nós buscarmos fazer isso para a gente. Porque a reforma íntima, a transformação moral, é que nem uma escada. E Jesus, ou qualquer outro emissário dele, espírito de luz, pode chegar até o degrau imediatamente superior ao que nós estamos e falar, meu filho, minha filha, venha, é assim que se faz. Mas quem tem de dar esse passo para o degrau de cima somos nós. Nisso, nós não podemos escolher substitutos. E como nós damos esse passo para o degrau de cima? Isso aí Jesus ensinou e continua ensinando. É com amor a todos, é com exercício da caridade. Então, basicamente, é isso que Emmanuel quer falar nessa pérola aí. Veja como Emmanuel pega qualquer trecho bíblico para saltar uma pérola linda, como qualquer trechozinho tem um ensinamento tão lindo, né? tão impressionante como esse do Emmanuel. Então, basicamente é isso. Ele nos convida hoje ao quê? A nós buscarmos a nossa reforma íntima. É uma coisa que nós não podemos fazer pelo outro e o outro não pode fazer por nós. Como o Fernando já falou isso em algumas aulas, isso é coisa que só nós podemos fazer. Por isso que esse é o convite que Emmanuel faz, o convite de nós buscarmos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Liguei o microfone. Sabe que quando a gente começou a fazer as conversas sobre os capítulos aqui desse livro do Vinhas de Luz, em várias situações a gente percebeu que dá para fazer uma comparação da nossa vida aqui como alunos de uma escola, né? O planeta é uma escola, né? As lições precisam ser aprendidas, não é? E não tem um outro jeito de você aprender que não seja praticando as lições, estudando, enfim. Quando você fala da forma que o Emmanuel liga o Evangelho de uma forma muito, como é que eu posso dizer? É quase uma arte, né? Porque ele tem um dom de linkar as coisas, de combinar as coisas, que não tem como a gente negar que seja uma verdade absoluta, não é? Se eu estou dentro de uma escola, eu tenho que ir para a aula, não tem outro jeito, né? Mas o simples fato de eu estar na escola não garante que eu aprenda alguma coisa, se eu não estudar. O simples fato de eu ouvir o professor falando também não garante que esse ensinamento vai entrar na minha cabeça. A gente até estava falando disso, né, antes de começar a live.
Então, eu não tenho como delegar para uma outra pessoa prestar atenção na aula para mim e fazer os deveres e depois eu tirar os benefícios desse aprendizado sozinho, né? Vai lá e estuda para mim que depois você me dá o que você aprendeu. Não tem jeito. Não tem. Quando eu li esse capítulo, eu pensei assim, não dá, né? Se eu quiser melhorar, o trabalho é só meu. Até tem uma historinha engraçada que aconteceu comigo, quando eu fazia treino com o meu personal, que adorava ele. Agora ele não mora mais aqui no Brasil, mas um dia eu falei, Danilo, quanto você quer para você fazer exercício para mim? Eu te pago. Para você fazer essa série para mim. Ele parou assim, Cris, olha, se eu tivesse esse poder, eu ia ser um cara milionário, porque eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Mas não dá. Então, se você quer ter condicionamento físico, se você quiser melhorar a sua saúde, é você que vai ter que levantar peso, vai ter que correr, vai ter que fazer exercício. Não tem outro jeito. E com essa história da escola, não tem outro jeito. A gente tem que aprender sozinho. Então, Cris, a história da escola é perfeita porque a Terra, a gente pode ver por dois viés, né? Esse da escola, e se a gente não está em missão, é porque nós não somos da equipe de ensino, é porque nós somos os alunos, né? E a outra é que a Terra é um hospital. E se também não estamos em missão, a missão é porque nós não fazemos parte da equipe médica, nós somos pacientes, né? Nós somos os doentes. E Jesus já dizia que os sãos não precisam dele, quem precisa são os doentes. Nunca tinha ouvido dessa forma. Então, e aí o que acontece? Os doentes somos todos nós, né? E aquilo que você falou, da mesma forma que eu não posso pedir para alguém aprender um conteúdo para mim na escola, quando um médico fala que eu preciso fazer um exercício físico, eu não posso pagar para alguém correr para mim, né? Eu preciso fazer, são coisas que não há como você ser substituído, coisas também que você não pode substituir o outro, né? Então, cada um tem que fazer o que lhe cabe. E Jesus veio aqui não à toa, para mostrar que a cruz, como diz o Emmanuel aqui, a confissão, suportou a confissão e a cruz, cabia a ele. Não dava para ele dar para um substituto. Ele tem substitutos para várias coisas. Podia mandar alguns para curar, podia, como ele já mandou, outros para pregar, outros para desenvolver a ciência, como ele manda, mas a cruz tinha de ser ele. Então, a lição assim é linda porque ele pega um cântico, uma parte de um cântico que não fala em palavra substituto, não fala em palavra de você tem de fazer, e é para uns dos auxiliares de Jesus, e ele chega e fala, se Jesus tem auxiliares, tem coisas que só ele fez. Então, tem coisas que, como nós devemos sempre seguir, não só o que o mestre falou, mas sim o exemplo do mestre, tem coisas que só nós devemos fazer. E a nossa o Emmanuel... Claro que é isso, só nós podemos fazer. O Emmanuel, nesse capítulo, ele é bem contundente, né, com relação a usar Jesus como inspiração. É lógico que a gente está há anos-luz de chegar perto da perfeição de Jesus. Já consegui entender isso. Mas, se tem uma coisa que eu venho aprendido muito no lar, é que, assim, não dá para eu... melhorar só lendo um livro, né? Como você deu o exemplo do médico agora, não adianta o médico te dar uma receita para você fazer exercício físico e você não fazer. Também não adianta o médico te dar uma receita para você tomar um remédio e você comprar o remédio e deixar guardado no armário, ou só guardar a receita e não comprar o remédio. Então, tudo depende de uma ação. E o evangelho é todo baseado em ações, não é? Sim, exatamente. Tudo é para ser feito, nada é para ficar estagnado ou parado. Então, fala-se muito em caridade. Quantas vezes a gente também quer delegar para outro fazer? Vai lá, vai lá e resolve isso daí.
Isso também não tem muito a ver, né? Não tem como delegar esse papel da caridade para alguém. A gente até estudou, acho que num dos capítulos daquele livro Contos e Apólogos, sobre isso, né? Do personagem do conto que, quando desencarnou, chegou lá e falou assim: não, mas eu ajudei, eu dei não sei quantos mil em dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, mas tá, mas quanto você se envolveu nesse processo? Não dá para pagar para alguém fazer a nossa parte. Também não dá para a gente pagar ou delegar para que outro cresça por nós. É tão explícita a mensagem que não tem nem muito o que comentar, né? Mas eu achei muito bacana quando você escolheu esse capítulo, porque eu acho que é um choque de realidade. Não dá. Não dá. E você vê assim, esse capítulo ele fala, se a gente pega e bota a doutrina espírita aí, a gente liga várias, né? A reforma íntima, a escada, que até eu falei que o espírito pode vir até falar, seria ligada à lei do progresso. E eu tenho até um livre-arbítrio, que é a lei da liberdade parcial. Parcial para retardar, não impedir, mas para retardar o meu progresso. A ligação das duas leis, né? Você fala aí que isso ocorre pela caridade, que eu não posso pedir para outros fazer caridade para a gente, o que também é verdade, né? Simplesmente a doação financeira para projetos sociais é fantástico, vale sempre ser feito, sempre. Mas se você puder também dar o seu tempo, né? Porque quem ganha mais com isso é você. Quando você ajuda financeiramente, quem é que ganha com isso? Os ajudados e aquele que com esses recursos ajudam. Mas uma coisa não invalida a outra, óbvio que não. O seu progresso depende que você faça, né? Isso ajuda aí a ligação da lei de justiça, amor e caridade com a lei do progresso. Já ligamos. Então a gente vai ligando, você vê como tudo é interligado. Tudo ligado. O seu Aquiles chegou a comentar num encontro anterior sobre essa questão da caridade. Então, algumas pessoas conseguem fazer de caridade um recurso financeiro. Ok, né? É importante, porque as instituições de caridade vivem disso também. Tem conta de luz, de telefone para pagar, imposto, enfim, tem tudo isso. Tem pessoas que não conseguem dar o dinheiro, mas elas conseguem fazer uma doação de um objeto, de uma roupa, enfim, cada um dentro das suas possibilidades. Isso é desejável? Mas não só isso, né? De repente, eu não tenho condições físicas ou de tempo, porque eu trabalho, sei lá, qualquer outro motivo que não me permita ir fazer um trabalho voluntário em campo. Mas isso não impede que eu seja gentil com as pessoas, né? Que eu olhe para as pessoas e perceba a existência delas. E não estou falando das pessoas só os mais próximos, eu estou falando daquelas pessoas que estão na rua, né? Aquelas que estão atravessando uma rua, um pedestre, a pessoinha do caixa que trabalha no mercado, né? O manobrista, qualquer pessoa. A gentileza também é um gesto de caridade. Então, não adianta eu doar milhões de reais para uma instituição de caridade e ser uma pessoa totalmente antipática. Sem dúvida. Né? Demorei para aprender essa questão da caridade, de desligar essa coisa da ajuda financeira ou da doação material. Eu só entendia dessa forma. E hoje eu percebo que tem muito mais para se fazer. É porque, Cris, existem várias formas de caridade, né? Além da benevolência, que aí sim é muito ligada à parte beneficência, que é muito ligada à parte material, tem a indulgência, tem o perdão, né? E nós temos tá ficando mais difícil agora, né? E nós temos de ter indulgência e perdoar as ofensas, porque nós precisamos que perdoem a gente, que tenham indulgência com os nossos erros. Né? Então, a gente sempre pensa, a gente fala, eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoado antes de tudo. Né? Então, por isso que eu preciso perdoar. E a caridade é algo tão forte, que liga benfeitor e assistido de uma forma tão intensa que o Drauzio chega a falar que aquele que ajuda tem de agradecer ao que é ajudado
por poder ter sido útil. E a utilidade é um desses serviços intransferíveis que Emmanuel fala, que só nós podemos fazer, porque a utilidade, quem mais ganha, a utilidade é, antes de tudo, para nós mesmos, por mais que pareça para os outros. Quando nós somos úteis, estamos sendo úteis também a nós. Né? Não foi você que contou um caso uma vez a respeito disso? Do quê? De umas pessoas que estavam sentadas numa mesinha de uma lanchonete, de um bar. Na verdade, estava na rua. Isso! A gente estava na rua e um do pessoal do grupo estava cantando, né? E um tocava violão, outros cantavam, outros só ouviam, como eu, que não sei tocar nada, nem sei cantar, só ouvia lá. E aí, de repente, o que estava no violão, soltou o violão no chão, levantou, atravessou a rua correndo. E quando a gente foi ver o que era, ele estava ajudando um senhor que tinha deixado uns sacos de supermercado cair. E ele ajudou o senhor, e nesse momento, uma parte do grupo levantou para ajudar também. Eu fiz parte dessa parte que levantou para ajudar depois. E fomos até a esquina, até o quarteirão seguinte, até a porta da casa do senhor, ajudando e conversando. Quando saiu, todo mundo começou a fazer a pergunta para ele. E a pergunta que eu fiz para ele foi: você sempre fica observando as pessoas para ver quem precisa de ajuda? E ele respondeu: infelizmente não, porque eu nunca me senti tão útil. E aquilo me marcou eternamente, é uma coisa que me marcou para sempre, né? Eu ainda era um jovem, estava na época da faculdade, seus interesses são outros, né? E aquilo me tocou. Aquilo me tocou como a ponto de será que não vale a pena andar na rua vendo quem possa ajudar? Claro que 95% das vezes que eu ando na rua eu não faço isso. Mas depois daquele episódio, eu te digo que não sei se chegou a 5%, mas pelo menos a 1% de vezes chegou, de às vezes eu andar na rua prestando atenção a como eu posso ajudar alguém. E isso foi muito por conta daquilo, né? Aquilo me marcou para a minha vida, né? Já tem mais de 20 anos isso, mais de 25 anos. Sabe o que eu acho fantástico? Eu não te conhecia quando isso aconteceu. Eu não conheço o seu amigo. Não conheço o dono das sacolas, né? O senhorzinho que deixou. Nem sei aonde foi, mas um gesto que aconteceu há tanto tempo atrás me marcou também. Então, isso me faz entender que a gente é muito responsável pelas coisas que a gente faz, positiva e negativamente, né? Tudo que eu faço de negativo impacta uma outra pessoa em algum lugar, em algum momento, porque a gente não está sozinho nesse mundo, né? O mundo não é nosso exclusivamente, as pessoas são meras coadjuvantes. Mas aquilo que eu faço de positivo também pode impactar alguém. Exatamente. E isso não substitui. Não, isso que você faz já não substitui, porque isso que você faz de positivo é um serviço intransferível, que o Emmanuel fala aqui no capítulo. Exatamente. Então, né? Talvez o seu amigo não soubesse na hora que ele fez isso, e talvez nem fosse a intenção dele causar um impacto dessa forma como causou na sua vida, como causou na minha, como deve causar na vida das pessoas que vão assistir isso aqui agora ou depois, mas ele causou. Exatamente. Né? E ele não chegou, largou o violão e falou assim: Daniel, vai lá resolver para aquele senhor. Não, ele tomou atitude e fez. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente fica aqui preocupada em saber o capítulo, o versículo, quem escreveu aquela parte do evangelho e tal, mas esquece de praticar. O Fernando falava isso ontem, né? Então, a gente vai conseguir fazer da forma que Jesus fez? Nem se crucifica mais as pessoas hoje. Existem outros tipos de execução, né? Nem se crucifica mais hoje. Não, acho que Jesus jamais pediria para a gente fazer esse tipo de demonstração inspirado nele, né? A gente não está nesse nível de evolução ainda,
mas a gente pode fazer pequenas coisas, micro coisas, que talvez não impacte demasiadamente o planeta de uma forma total. Mas se a gente conseguir melhorar 0,01% a vida de alguém, eu acho que a gente já marcou um ponto, sabe? Assim, do tipo assim, uau, consegui, né? Eu não vou conseguir prestar atenção nas 100 mil pessoas que estão andando pela rua do centro da cidade. Mas se eu conseguir ver uma pessoa que está precisando da minha ajuda, já tá bom. Porque é o que eu dou conta de fazer hoje, não é? E assim, a gente já ajudou aquela pessoa. E era isso que é importante. Exatamente. Se ajudar um, tá ótimo, né? E quando você ajuda, aquele negócio, os dois se ligam eternamente. Porque se você ajuda de coração e o outro recebe aquilo de coração, um será eternamente grato ao outro. Né? Não é aquele que foi ajudado é grato. Ele também é grato. O que ajuda também será grato, se ajudou de coração. Né? Porque muda a vida dos dois. Né? Muda a vida dos dois. E aí alguém aqui pode perguntar assim, mas nem sempre as pessoas que a gente ajuda agradecem. Tudo bem. Tudo bem, a gente não faz para receber esse tipo de retorno. Se recebe, legal, cria esse vínculo, né? Sei lá, a gente nem precisa conviver com a pessoa depois, mas em algum momento ela vai saber que foi ajudada e a gente em algum momento, vai se sentir útil. Agora, assim, independente de vir essa reciprocidade ou essa gratidão, a sensação de ter conseguido fazer algum bem é impagável. Sem não dúvida. É? Sem dúvida. Assim, se você pega alguém assim, até mesmo profissionalmente, né? Se você pega aí você na sua profissão e vê uma pessoa depois que sempre, imagina a pessoa que sempre te agradece, que passou por você aí, ou que você vê ela bem, ou o sucesso de alguém que você ajudou, você sempre, nossa, é como se fosse um triunfo seu, né? É como você veja como o que é que a gente torce como é que fosse uma vitória nossa. O que nossos filhos conseguem, né? A gente tradicionalmente já pensa como fosse algo nosso. Mas quando a gente ajuda alguém e essa pessoa que a gente ajudou consegue o sucesso, a gente sente também a mesma alegria, né? Então, assim, veja a ligação que a caridade faz, né? Ao ponto de você ficar tão feliz quanto bem próximo da felicidade que você tem com o sucesso do seu filho, porque você sente que você fez parte daquilo também quando você ajuda um terceiro e ele consegue sucesso. Veja a força da caridade, né? E não tem jeito, isso tem que ser seu, você tem que fazer, é isso que o Amando está dizendo. E veja que qualquer coisa, o que me chama a atenção nesse capítulo, Cris, é porque Emmanuel pega isso numa parte que não está escancarado. Né? A gente nem falou aqui, nem leu o texto, não tem por que ler, porque o conceito está aí dado. Né? Porque, eu repito, ele não comenta, talvez seja o único capítulo que ele não comenta um versículo, ele comenta 14 versículos, são cânticos de Zacarias. Mas ele pega algo que não está claro e mostra, olha, não está claro não, está claro o tempo todo. Jesus veio aqui e ele não teve substituto para isso. Está claro, sim. Né? Então, assim, o Emmanuel parece um escriba do Evangelho, né? Como ele é impressionante, né? O que ele consegue fazer com a partezinha do Evangelho, como esclarece a nossa mente, esclarece o nosso coração e incentiva a buscar a reforma íntima, né? Exatamente. Você está falando de reforma íntima, é um tema e um objetivo dos encontros de quarta-feira, que acontecem lá no lar agora. O estudo do Evangelho está no salão principal, e a Lúcia está fazendo, na sala 4, um trabalho de reforma íntima, né? Que a gente está pegando uma obra chamada Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, e ele trata exatamente desses assuntos, né? Como é que a gente pode usar o Evangelho para fazer essa tal reforma íntima que parece, assim,
uma coisa tão inatingível, e ele vai mostrando que é possível fazer, nos pequenos detalhes, né? Nas pequenas coisas. Então, na semana passada, falamos sobre julgamentos, condenações, as percepções, as visões individuais de cada um, né? Como é que isso acontece, por que acontece, os impactos disso. Amanhã vamos falar sobre felicidade. Vai ter assunto, né? Agora, assim, se tem uma coisa que eu posso agradecer no final dessa live, é que, de novo, você abriu uma janelinha aqui, eu vou dormir com essa coisa, pensando agora. Outra vez foi quando você explicou que aquele cara que ajudou Jesus carregar a cruz, me fez enxergar que Jesus foi bondoso o suficiente, generoso, né? A ponto de permitir que uma pessoa comum pudesse se sentir útil ajudando. Você reforça hoje essa história do seu amigo que ajudou o senhorzinho carregando as sacolas. Então, eu vou te contar que, de algum tempo para cá, toda vez que eu vou tomar um passe, ou vou fazer uma oração, ou estou dentro do lar, que eu seja estimulada a fazer uma prece, é lógico que eu sempre agradeço, né? Obrigada, porque é uma oportunidade tão incrível estar ali e aprender, e ter pessoas para ensinar, e ajudar, e fazer, botar a mão na massa, mas eu não sei se foi instintivamente ou não, mas todas as vezes que eu vou fazer uma prece, eu faço um pedido, que eu seja útil. Eu não sei de onde que apareceu isso, mas ultimamente é o que fica cantando dentro do meu coração, assim, sabe? Eu só quero ser útil. Só. E é uma grande tarefa, eu percebi agora. Não é uma coisa pequena, não. Porque, na verdade, Cris, é tudo que nós, no fundo, queremos, ser úteis, né? Meu filho tem 20 anos, está na faculdade, a minha filha está no início do ensino médio, e ele me perguntou, e ela me pergunta sobre profissão, e eu sempre falava uma coisa que eu aprendi já com meu pai: você tem que buscar aquela profissão que você vai se sentir útil, né? Esse é o mais importante. A gente veio para isso, a gente veio para ser útil. Sendo útil, quem mais ganha com a utilidade nossa somos nós mesmos, porque é aquilo que não tem como ter substituto, né? Aquilo que nós temos de fazer, né? Então, É isso. é isso. Não dá para delegar. Dá para delegar, é algo nosso. Quando eu vou atender alguma pessoa na terapia, eu falo assim, olha, tem coisas que são intransferíveis, né? O processo terapêutico é intransferível. Mas como assim? Mas é o fulano que é culpado, porque eu sou assim, porque o ciclano, e a gente vai delegando a responsabilidade das nossas ações para as outras pessoas. Eu falo, é igual fazer xixi, né? Não tem como você falar assim, vai lá fazer xixi para mim. Não tem, né? Tem coisas que é só você que pode fazer. E eu acho que isso encerra muito bem a lição de hoje. Não dá para ter substituto para crescimento pessoal. Exatamente. Né? Não dá para ter substituto para caridade, para evolução, não dá. É uma coisa que cada um vai ter que fazer. Não dá para colar do coleguinha na escola. Não dá para colar, como também não dá para tomar, o coleguinha tomar um remédio para a gente. Não dá, não dá. Dani, muito obrigada. É sempre um prazer aprender com você. Você me ensina bastante. Eu que agradeço, Cris. Acredite nisso. Eu que aprendo com você. Aliás, nós aprendemos com todo mundo lá na casa, né? É um aprendizado constante, né? E que o nosso amigo aí, que você acrescentou na prece, se recupere o mais rápido possível. Que muito que eu aprendi de espiritismo, de kardecismo, foi com ele. Talvez o mestre aí do lar, né? O mestre dos mestres. Então, que ele se recupere o mais rápido possível, porque eu adoro ouvir falar, eu adoro aprender com ele, como eu gosto de aprender com todos que estão na casa.
É uma oportunidade que não tem preço. É isso aí, sem Não é? Não dá, assim, por mais que a gente aprenda em live, vale a pena toda semana ir lá, porque você recebe o passe espiritual, você troca impressões, e não tem como te substituir nisso, né? Você tem que ir lá, então vale a pena. Olha que engraçado, né? Não dá para falar assim. Ou em Redondeza, porque tem gente que assiste nossas lives e mora em outros estados, né? Mas aqueles que moram em Jundiaí, Redondeza, passa assim, uma vez na semana, tem a live de terça, a live de segunda, a live de quarta, você pode passar na sexta, pode passar na quarta e assistir a live dos outros 2 dias, pode passar na segunda, assistir a live dos outros 2 dias, mas passa uma semana, pelo menos uma vez na semana lá, depois você vai ver que você vai querer passar a maioria dos dias lá. Muito bem lembrado, porque cada uma das atividades tem um objetivo, né? Então, é lógico, assim, não consegui ir, então liga a câmera e assiste, né? Não tem nenhum problema. Mas não dá, por exemplo, para falar assim, vai lá e toma um passe para mim? Não dá. Vai lá e toma uma água fluidificada para mim? Não dá, né? Não dá. Muito bem lembrado. Então, por isso que a gente faz o grupo de quarta-feira só presencial. Até porque também é um grupo de apoio, e qualquer pessoa pode participar, e existe muita troca, muita conversa que talvez não coubesse transmitir isso ao vivo e deixar gravado, aberto para todo mundo, né? Mas todos que forem, então, serão bem recebidos. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Muito obrigada. Foi fantástico. Eu que agradeço, Kim. Obrigadão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado a todos aí. Boa noite.